Aos 19 anos, Jacopo Leone estava em apuros. Ele era um noviço recém-ingressado na Casa de Primeira Aprovação, para ver se tinha o que era necessário para ser um jesuíta no mosteiro jesuíta em Chieri, Turim, Itália. Ele foi encorajado a pedir permissão ao reitor para caminhar no jardim durante aquele lindo setembro. Ao entrar no apartamento estranhamente aberto do reitor, ele encontrou livros para o deleite de seu coração, especialmente em um pequeno cômodo lateral que ele chamou de armário. Mas ele ficou fascinado e depois horrorizado ao descobrir que os jesuítas o vigiavam de perto, usando linguagem simbólica e registrando tudo em um livro. Mas isso não foi tudo. Após uma investigação mais acurada, ele encontrou outro livro que mostrava que todos na comunidade estavam sendo cuidadosamente resumidos e até mesmo psicanalizados antes dos dias de Freud e listados em ordem alfabética. Qualquer jesuíta recém-chegado à comunidade poderia, em poucas horas de leitura deste livro, conhecer a vida privada de qualquer pessoa que a encontrasse, especialmente daquelas que vinham até ele para se confessar ou se aconselhar. Alguns pensariam que eles tinham o espírito de profecia. Eis aqui o que Jacopo disse ter acontecido em seguida. Aspas. Eu estava disposto a fazer pesquisas mais aprofundadas e ousadas naquele momento. O livro que abri em seguida era um registro de receitas, aquisições e despesas. Em minha impaciência febril, logo o troquei por outro intitulado Inimigos da Sociedade. Neste instante, fui interrompido por um barulho que ouvi. E mal tive tempo de repor os volumes que havia remexido. Até que distingui o som de numerosos passos se aproximando, como se várias pessoas estivessem prestes a entrar no apartamento. Só então comecei a sentir o perigo da minha presença no armário. Até então eu estava totalmente absorvido e arrebatado, por assim dizer, por um redemoinho. Mas as descobertas que relatei provaram ser apenas o prólogo para um drama infinitamente mais sério que estou prestes a reconstituir. Oi, sou David Daniels, da Tick Publications. Jacopo estava preso no armário. E naquele momento ele não estava disposto a sair. Você estaria? Pelo menos 8 a 10 pessoas entraram no apartamento do reitor. Jacopo estava numa situação difícil. Vou deixá-lo explicar. Aspas. Quanto a mim, minha perplexidade pode ser melhor concebida do que descrita. Eu estava perplexo. O que deveria fazer? Ficar? A qualquer momento eu poderia ser descoberto. E então? Devia abrir a porta e interromper aquela conversa acalorada? Mas eu estava muito pressionado e perturbado pelo que tinha acabado de ler. Além disso, tudo o que eu acabara de ouvir, seus projetos, sua empolgação e o despudor de sua fala me aterrorizava terrivelmente. Eu tremia com a simples ideia de encontrar seu olhar inquisitorial. Uma reação de medo instantaneamente ocorreu dentro de mim. A Companhia de Jesus foi repentinamente revelada a mim em cores mais escuras e repulsivas do que aquelas sob as quais a mesma fora anteriormente retratada para mim. Confuso, paralisado e incapaz de chegar a qualquer determinação, permaneci imóvel. Longe de ser fatal para mim, essa perda de tempo foi a circunstância que me salvou. Fecha aspas. Jacopo estava ganhando coragem enquanto eles prosseguiam naquela conversa confusa para entrar no meio daqueles homens e ser interrogado, como ele suspeitava, pelo reitor. Mas algo pior interrompeu seu plano. O silêncio. Teria ele sido descoberto? Jacopo congelou. Então uma voz autoritária quebrou o silêncio e imediatamente a reunião transcorreu de forma ordenada. Só posso relatar pequenas partes e apenas um ponto principal da longa sessão que se seguiu. Vamos examinar o cerne da história.
O orador disse: Vocês estão cientes de que não temos tempo a perder. Conforme foi decidido hoje, entraremos numa visão geral dos interesses e do plano de ação pelos quais nossa sociedade deve ser guiada no presente. Em outras palavras, aquele era o plano atual para toda a ordem jesuíta. Com quem aquele sujeito estava falando? O orador continuou: Que nossa primeira preocupação, portanto, seja mudar completamente a natureza de nossas táticas e dar um novo verniz à religião, aparentando fazer grandes concessões. Esta é a única forma de assegurar nossa influência sobre esses modernos meio-homens, meio-crianças. Isso parece Vaticano II, de 1962 a 1965. Contudo, isso estava se referindo a alguma coisa em 1824 que exigia uma grande mudança nas táticas jesuítas. Devemos lembrar que o século XIX, década de 1800, teve muitos ventos contrários. O iluminismo, a industrialização, a urbanização, a teoria da evolução, a substituição das monarquias por repúblicas, os apelos por novos textos e traduções da Bíblia e o contínuo rompimento da reforma com Roma. Esta reunião marcou a mudança de tática dos jesuítas. O orador lembrou ao grupo: tenham sempre em mente que nosso grande objetivo, em primeiro lugar, é estudar profundamente e levar à perfeição a arte de nos tornarmos necessários e formidáveis aos poderes constituídos. É por isso que os jesuítas cercam todas as pessoas ricas e poderosas do mundo como conselheiros e, com sorte, confessores. E isso é para vigiá-los e mantê-los sob sua influência e controle. Lembre-se, o Estatuto de 1540 da Ordem Jesuíta declarava que eles deveriam ser, abre aspas, os confessores dos poderosos e os mestres de seus filhos, fecha aspas. Se você quiser mais informações sobre a organização dos jesuítas, escrevi um resumo detalhado e conciso na história em quadrinhos Jesuítas, do selo Cruzados, de Jack Chick. Jacopo ficou paralisado de medo enquanto sua mente pensava nos possíveis resultados. Ele escreveu, aspas, abrir a porta agora e me apresentar perante eles teria sido o ato de um louco. Tudo o que me restava era decidir o que fazer se fosse descoberto. Então pensei que meu único recurso possível, se os escutasse se aproximando da porta, seria me atirar no chão como se estivesse tendo um ataque. Senti-me, de fato, como se estivesse prestes a ser precipitado de cabeça em um precipício. Em outras palavras, ele sentiu como se estivesse sendo jogado de um penhasco. Logo, para seu alívio, todos os homens começaram a se sentar. Sob o som de cadeiras e homens se movendo, ele finalmente conseguiu respirar. O orador disse para todos eles: falem clara e deliberadamente, para que nosso amigo secretário não perca nada do que for dito. Um deles era secretário? Imediatamente, Jacopo percebeu sua oportunidade. Olhando ao redor de seu pequeno closet, ele encontrou uma pequena mesa com materiais de escrita. Sua taquigrafia criada por ele mesmo, de repente se tornou seu bem mais valioso. Ele começou a escrever o mais rápido que pôde. Vou dar um spoiler. Sabe o cara que acabou de falar? Tratava-se de Aloysius Fortes, o general jesuíta da época, 1820 a 1829. Aquilo não foi uma reunião qualquer. Resumindo, Jacopo era capaz de escrever tudo o que cada pessoa dizia, até mesmo anotando quem eles eram pelas características únicas de suas vozes. Ele não ousava olhar. Ele já conhecia alguns deles, mas o trauma que o atingiu naquele dia permitiu que ele se lembrasse indelevelmente de cada uma de suas vozes, mesmo anos depois. Conforme Jacopo observou, abre aspas, cada um deles tinha peculiaridades que nunca esqueci, fecha aspas. Um deles, com sotaque irlandês, tomou a palavra. Para tornar o catolicismo atraente, esforcemo-nos para listar para sua causa os principais estadistas e escritores históricos da nossa época. Empreguemo-los para adornar o passado com tons dourados, adoçar para nós
as águas amargas da Idade Média e nos ajudar a cativar a humanidade com as promessas mais sedutoras. O quê? Apagar a escuridão da Idade das Trevas? Exatamente, isso se chama reescrever a história. Surpreendentemente, foi exatamente isso que aconteceu no século XX. Quando eu estava na faculdade bíblica, meus amigos pegaram diferentes edições de enciclopédias enquanto escreviam seus trabalhos. Então eles me mostraram como os artigos mais recentes foram escritos por católicos romanos, o que encobriu muita história católica suja. Meus amigos me disseram que teriam que usar apenas as enciclopédias mais antigas, já que as novas estavam contaminadas com propaganda católica. E foi aqui que ela foi proposta pela primeira vez, em 1824. Em seguida, o irlandês declarou: "Pois eu não gostaria que se perdesse de vista que nossa principal preocupação deve ser moldar o povo aos nossos propósitos. Sem dúvida, a primeira geração não será totalmente nossa, mas a segunda nos pertencerá quase por completo, e a terceira por completo." O ex-jesuíta Alberto Rivera nos disse que os jesuítas sempre trabalham seus planos em escalas de 50 ou 100 anos. Logo depois o irlandês disse: "Sim, o povo é o vasto domínio que temos que conquistar. Saberemos como, por meio de histórias maravilhosas e espetáculos magníficos, exorcizar a heresia das cabeças e corações da multidão." Então a Bíblia, aquela serpente que com cabeça erguida e olhos flamejantes nos ameaça com seu veneno enquanto se arrasta pelo chão, será transformada novamente numa vara assim que conseguirmos agarrá-la. E que feridas não infligiremos com ela a esses faraós endurecidos e seus magos astutos? Que milagres não realizaremos por meio dela? Oh, vara misteriosa! Não permitiremos que escapes novamente de nossas mãos e caias por terra. Pois sabes muito bem que há 3 séculos esta áspide cruel não nos deixa repouso. Sabes bem com que dobras ela nos enreda e com que presas nos rói. Eles se sentiam realmente ameaçados pela Bíblia, não é mesmo? Então um homem mais velho, sério e sereno, falou: "Meus irmãos, quanto à Bíblia, sejam aconselhados por mim. Para o nosso bem maior, evitemos cuidadosamente este terreno. Se me permitem abertamente dizer-lhes o que penso sobre este livro, ele não é de forma alguma a nosso favor, é contra nós. Não me admiro nem um pouco da obstinação invencível que ele gera em todos aqueles que consideram seus versículos inspirados." Ele contou que quando jovem leu a Bíblia 6 vezes e não encontrou nada sobre a Virgem, a missa, o purgatório ou as relíquias. Quando era um jovem jesuíta em formação, ele admitiu que a Bíblia, aspas, "na verdade apresenta um sistema de religião completamente diferente daquele ensinado nas escolas, de modo que todas as minhas ideias foram lançadas na confusão." Depois que seu confessor o separou, chamando-o de um jovem separado capaz de conhecer as coisas mais elevadas do catolicismo, ele confidenciou aos seus compatriotas: "Consequentemente, estabeleçamos o seguinte princípio: em público, agir como se não tivéssemos nada a temer de tal livro, e sim como se ele nos fosse favorável. Em particular, descrevê-lo como perigoso e prejudicial. Ou, quando não for prudente, declarar que ele é o germe do qual o catolicismo é o desenvolvimento completo e majestoso. Assim, nos muniremos de um arsenal 1000 vezes melhor armazenado do que o arsenal bíblico do protestantismo." Mais tarde, um jesuíta francês do grupo descreveu como derrubar o protestantismo. A primeira coisa a ser feita, portanto, é migrá-los, os protestantes, da Bíblia para a autoridade católica. Hoje em dia, você não consegue encontrar muitas Bíblias modernas sem algum tipo de conexão jesuíta. No texto grego das Sociedades Bíblicas Unidas está o nome do cardeal católico Carlo Maria Martini, S.J. Em grego avançado está
Maximilian Zurich, S.J. De fato, um jesuíta, Daniel J. Harrington, S.J., juntamente com 9 professores do Fuller, contribuíram para a Bíblia de Estudo em Inglês Comum com apócrifos. E claro, o meu antigo seminário Fuller aprova esta Bíblia de Estudo. O reitor da Escola de Teologia Fuller era o editor-geral. Se você não encontra jesuíta, você encontra trabalho de jesuíta. E onde você não encontra obras escritas por jesuítas, você encontra pessoas ensinadas por jesuítas. Você encontra pessoas repetindo como papagaios coisas ensinadas por jesuítas. E você não tem como se precaver. Quero dizer, a menos que você confie nas palavras daquela vara que se tornou uma serpente. A Bíblia King James. Eles não gostam da forma como isso os ameaça e os atormenta. Os jesuítas estão, como diz o ditado, debaixo de cada pedra, ou pelo menos a influência deles. Depois de horas de discussão, eles finalmente interromperam o jantar cerca de 15 minutos antes da escuridão tomar conta da pequena sala de livros. Jacopo rapidamente enrolou tudo o que tinha escrito e colocou na meia. Então Deus deixou que nosso garoto de 19 anos saísse daquela sala e se refugiasse num banco da igreja, onde costumava se sentar com seu anjo da guarda jesuíta. Jacopo ficou totalmente exausto e repetia de novo e de novo as palavras daqueles líderes jesuítas, que começaram a tomar a forma de demônios em sua mente. Tudo em que ele cria foi destruído numa tarde. Ele caiu num sono profundo, então por volta das 9 ou 10 da noite ele foi subitamente acordado por alguém gritando seu nome. Ele se levantou e logo foi cercado por jesuítas e perguntas. Nessa época ele estava visivelmente doente, mas mesmo isso foi um presente de Deus. Eles não ficaram satisfeitos com suas respostas, e ele ficou visivelmente envergonhado. Mas, de repente, ele se aproveitou da opinião que eles tinham sobre sua natureza delicada. Ele escreveu aspas. Tudo isso não teria fim se, cansado de tantas perguntas e fazendo um esforço ousado, eu não tivesse começado a reclamar amargamente, gemendo que aquilo era tortura e que eu estava exausto do sofrimento, que estava morrendo. Um padre idoso, que reconheci pela voz como um dos que haviam falado durante a reunião, interrompeu repentinamente esses interrogatórios enigmáticos. Deixe-me ver, disse ele, segurando minha mão e sentindo o meu pulso, enquanto os outros me observavam atentamente, em silêncio. Então, após alguns momentos de séria reflexão, ele disse: Pobre rapaz, disse ele. Ele está com febre alta. Leve-o para a cama imediatamente. Que o médico o veja imediatamente. Nunca na minha vida vi alguém com uma agitação tão violenta. Ele está com uma febre tremenda. Isso foi suficiente para pôr fim às suas suspeitas. Não tenho tempo para contar como ele escapou dos jesuítas, mas você pode ler por si mesmo em A Conspiração Jesuíta, o Plano Secreto da Ordem, de Jacopo Leone, prefaciado por M. Victor Conseno Hunt. Está disponível na Amazon e no Google, pelo menos por enquanto. Então agora você sabe que uma pessoa descobriu e depois expôs os planos jesuítas. Mas o que aconteceria se um jesuíta estivesse tão confiante a ponto de admitir abertamente o plano dos jesuítas a um padre local? Isso estará no próximo vídeo. Até lá, que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.